Boa tarde, Quaraci. Começa do seu rádio através da 104,9, programa Revista da Cidade. A você, internauta de todo o Brasil que está nos acompanhando através da TV Portal, é um prazer enorme saber que você tem nos prestigiado nesse horário tão importante, em que consigo entrar na sua casa, no seu carro, no seu comércio. Aqui Carlos Maia e você que é muito mais importante. Hoje, portanto, 26 de fevereiro de 2016, começa mais uma edição do programa Revista da Cidade. O nosso editorial de hoje vai falar a respeito de João Santana e os 7 milhões de reais. João Santana, por sua vez, oriundo da cidade de Irará, e ninguém está falando isso, eu não sei porquê. Ele é oriundo da cidade de Irará, na Bahia, cidade ali próxima à Feira de Santana. E João Santana foi um daqueles que foi perseguido pela Revolução de 64. João Santana foi um daqueles que foi exilado. João Santana foi um daqueles que foi para a guerrilha no Araguaia. E João Santana, por sua vez, teve possibilidades reais de dar a volta por cima, vencer a ditadura militar, constituiu-se, através dos seus estudos, como um grande publicitário. E particularmente posso dizer de João Santana porque a família de João Santana eu convivi um pouco com eles. Dentre a família, Dr. Jorge Santana, que foi meu professor ali na Federal em Salvador. E João Santana, por sua vez, faz questão de mostrar ao país que existe verdadeiramente possibilidades dentro da ciência do marketing de se fazer um candidato, de se fazer um candidato vitorioso, e isso ele conseguiu mostrar já por diversas vezes. E nós não vamos citar Lula, não vamos citar Dilma, mas vamos citar Fernando Haddad de São Paulo, que verdadeiramente foi um ministro, podemos assim dizer, sem expressão, fraquíssimo, fez até os processos do Enem fracassar no país. E João Santana pegou Fernando Haddad, a mando de Lula, e trabalhou Fernando Haddad com 2% e chegou a elevar a categoria de prefeito da maior cidade do Brasil. A gente entende que tudo isso seja importante. Agora, o que a gente não consegue entender é como o homem da capacidade de João Santana entra em negócios espúrios para receber um dinheiro sujo, oriundo do povo brasileiro, dinheiro que saiu pela canalização do petróleo e chegou naturalmente ao seu poder. João Santana tem algumas histórias fora do país, como grande marqueteiro, já trabalhou em outros países, venceu eleições em outros países, e João Santana conseguiu te quebrar o mistério de que Lula não seria presidente da República nunca. E olha que João Santana tomou verdadeiramente a dianteira para fazer Lula presidente da República na mão de um homem que conhece a história política do país, que é Fernando Henrique Cardoso. E que os dois outrora foram parceiros da movimentação na época da ditadura militar. João Santana, por sua vez, não se convence de parar só no Brasil, visita outros países, inclusive países na Arábia, no Oriente, e faz lá o seu trabalho de merchandising, de marketing político, e elege alguns mandatários lá naquelas bandas deste grande universo. João Santana, por sua vez, pensava que elegendo Dilma Rousseff, como foi o propósito dele no seu primeiro mandato, elegeu Dilma Rousseff, e mesmo sabendo do desgaste que Dilma Rousseff passou, ele se esforçou e garantiu publicamente que elegeria Dilma Rousseff para o seu segundo mandato. A gente pensa, vai, volta e pergunta: por que não pagou com dinheiro limpo a João Santana os 7 milhões que lhe foi de direito pelo seu serviço prestado? Essa pergunta
muita gente tinha vontade de responder. Muita gente tinha vontade de responder. Os 7 milhões oriundos do Lava Jato, da coisa espúria, do esgoto, da canalização do dinheiro sujo, chega para fazer naturalmente a cobertura a um homem que tinha os seus merecimentos e naturalmente os seus méritos pelo trabalho apresentado. E a gente fica pensando e paramos, inclusive. Se José Disseu, que foi importantíssimo para a redemocratização do país, se Palocci, que foi importantíssimo para a redemocratização do país, que José Genuíno, que foi importantíssimo para a redemocratização do país, João Santana também foi. Muito, mas foi muito importante. Muito importante. Na década de 70, João Santana teve que sair das grandes cidades e morar na zona rural. João Santana morava na zona rural para não ser pego pelos militares e talvez até morto na época. E João Santana faz um trabalho brilhante na área do marketing, eleva o nome do PT, eleva Dilma Rousseff a presidente da República, que era uma coisa dificílima, muito mais do que fazer Lula na época. Não tinha expressão, não tem diálogo, não cativa. O modo dela é um modo muito rústico de chegar. E João Santana muda da água para o vinho Dilma Rousseff e faz presidente 2 vezes nesse país. O dinheiro que João Santana leva é o dinheiro nosso. O dinheiro que João Santana pega com a sua esposa é o dinheiro justamente que está necessitando agora nos hospitais. É o dinheiro que está faltando para o combate à dengue. É o dinheiro que está faltando para o combate à chikungunya e tantas outras doenças que estão aí espalhadas por este país. Para os senhores terem uma ideia, existem hospitais no Brasil que não tem medicamento algum. Existem hospitais no Brasil que o povo está querendo ser atendido até no chão, se possível, mas não tem médico. Mas, pela ousadia, construíram não sei quantas arenas, não sei quantos viadutos, não sei quantos ginásios para bancar uma coisa que nós não tínhamos possibilidades. É semelhante ao pai que tem um filho ou uma filha e que quer fazer um baita de um aniversário de 15 anos, mas ele não tem condição. Então, se não tem condição, converse com a sua filha, com a sua família e diz que infelizmente você está sem condição de fazer a festa que ela ou ele merece. Nós temos que aprender a ter essa consciência. E aí pegaram o dinheiro do BNDES, pegaram todas as nossas reservas, desmancharam o Maracanã, detonaram, colocaram no chão, colocaram a Fonte Nova no chão, colocaram o Castelão do Ceará no chão, colocaram o Mané Garrincha no chão lá em Brasília, colocaram tudo no chão e começaram do zero. Isso é uma coisa imoral. Isso é uma coisa imoral. Não se sabe o total de dinheiro que foi gasto para construir essas arenas. Há arenas, inclusive, em locais que não tem futebol. O que é mais gritante. Brasília não tem um time de primeira divisão, mas tem uma arena de futebol. O povo de Brasília fica implorando quando os times de fora vão para lá se apresentar. Ficam implorando. E a gente fica aqui pensando, quando a gente vê a dificuldade de hospitais sem ambulâncias, de hospital sem medicamento, de médico ganhando pouco, de enfermeiro ganhando pouco, técnico de enfermagem já quase a gente nem fala. Medicamentos essenciais não tem nas unidades de saúde, mas se construiu uma imagem de um país que não existe. A imagem do país da Copa do Mundo não existe. É fato. Nós temos que espalhar isso, que explicar isso para essa juventude aí. Vá à Fonte Nova e veja que aquilo não é a realidade para Salvador. Ainda é uma cidade pobre. Eu conheci o velho Maracanã, vá no novo Maracanã para você ver que tentação é aquilo. Eu fui no estádio do Corinthians, do nada se fizeram uma arena para servir o Corinthians, eu fui lá ver. É dinheiro demais jogado fora, então
chega um ponto que se gasta demais e que daqui a pouco vai faltar. Isso é normal. Não é assim com a gente? A gente está bem agora, com o bolso cheio, daqui a pouco deu um vacilo, acabou o dinheiro e aí fica a ver navios. A ver navios, achando que um papel no chão é a nota de 100. Quando a gente está puro é assim. Qualquer papel que passa na nossa frente, se for de noite, pior. A gente sai correndo, deve ser uma nota de 100. E o país está assim, correndo atrás para ver se encontra as notas que foram jogadas. Nas arenas para se fazer a Copa do Mundo. Nos ginásios no Rio de Janeiro para se fazer a Olimpíada desse ano. Numa crise infernal que está o Rio de Janeiro. Para se fazer uma Olimpíada no Rio de Janeiro. E a gente fica aqui pensando. 7 milhões para o marqueteiro e esse dinheiro é nosso. Não foi um dinheiro do partido político ou da empresa política PT. Esse dinheiro, esses 7 milhões é nosso. Está comprovado. Já ficou comprovado ontem. Já tem declarações. Já se pegou tudo. Eu tenho falado aqui no programa Revista da Cidade que a Polícia Federal não é que ela queira ser a melhor, não. É que ela só faz isso. Ela é científica. Ela vai, no mínimo, onde você pensa que não existe nada, ela vai lá e detecta um fio e aquele fio ela encontra uma rede. A Polícia Federal é isso. Ela está preparada. Ela está preparada para demonstrar as coisas erradas deste país. Nós esperamos, portanto, que a lição dos 7 milhões totalmente do povo, do bolso do povo brasileiro que chega a João Santana, seja esclarecido, porque tem mais dinheiro, segundo informações, para se esclarecer. Boa tarde, Quaraci. Nós estamos mandando aqui aquele abraço a você que mora nos distritos de Itamutinga, distrito de São Roque, povoado de Marco Sacramento, a você que mora na Lagoa de Sambaíba, aquele abraço aí a vocês que estão nos ouvindo através da 104,9. A você que mora em Nema, a você que mora em Cafundó, Bandeira do Almada também, do município de Itajuípe. É um prazer saber que vocês estão conectados. E agora, com a novidade do YouTube. Ligou, clicou YouTube, o programa Revista da Cidade está para o mundo inteiro. E eu vi no decorrer dessa semana muita gente acessando. Que beleza de tecnologia. Mandando também aquele abraço a você que mora nos bairros da cidade de Quaraci. Você que mora no Maria Gabriela, você que mora no bairro da Feirinha, Joia do Almada, Colina, bairro do Berimbau, bairro do Jardim Cajueiro, bairro Bela Vista, Barragem e bairro do Cemitério. A você que mora nas principais avenidas daqui da cidade de Quaraci, é um prazer enorme saber que eu tenho essa parceria com você todas as sextas, onde a gente troca esse diálogo aqui e tenho certeza que você está nos acompanhando. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com Genilson das Virgens, coordenador de vigilância epidemiológica aqui da cidade de Quaraci. Genilson, que foi secretário de saúde e hoje é coordenador de vigilância epidemiológica. Rodrigo Leite, o que é que nós temos aí para o final de semana e o que é que você tem de notícia? Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol, pessoal que estiver assistindo aí através da internet. Bom, nós estamos ainda vivendo um período que não está tendo muita festa não, o pessoal não está mandando as correspondências para falar efetivamente o que é que vão estar realizando aí. A gente já está nos preparativos, portanto, para a Semana Santa, né? Tem essa pausa dos 40 dias. Tem essa pausa aí dos 40, o pessoal está respeitando. Ainda bem. Ainda bem, né? Então, vem aí a quinta obrigatória, que vai ser na Semana Santa. Tem também uma festa aí sendo desenhada aí para o sábado de Aleluia. E aí a gente vai efetivamente estar falando aí dos eventos que vão estar movimentando a nossa cidade. Agora, olha que coisa engraçada, viu? Bandidos arrombam o Fórum de Quaraci. Rapaz, eu vi essa para levar aí, drogas. Né? É brincadeira? Levar o quê? Drogas. Ah, tinha lá? Tinha, Foi na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. Arrombaram uma das janelas usando um alicate. Várias salas foram reviradas. A sala da Vara Crime e o Ministério Público, que funciona no mesmo prédio do fórum. Quando chegaram para trabalhar horas depois, os servidores se depararam com papéis espalhados pelo chão, portas abertas e muita bagunça.
Apesar de terem armas num depósito invadido, os servidores afirmaram que os bandidos só levaram as drogas. O material tinha sido apreendido em operações policiais. Peritos estiveram no local e o sindicato dos servidores já pediu providências ao tribunal para que reforce a segurança em todos os fóruns do interior para evitar outros ataques. Mas uma notícia aí que movimenta a semana é o Interbairros, né? Vai acontecer? Olha, pelo que foi definido na quarta-feira, não. Não vai acontecer. Não. A diretoria de esporte e os presidentes estiveram reunidos na noite de quarta, dia 24, no prédio da prefeitura, para tratar dos assuntos do campeonato Interbairros e depois da reunião com a prefeita, que teve uma reunião, aí depois com a prefeita, e depois teve de novo essa com o pessoal dos clubes aí. Ficou decidido que o campeonato só seria realizado sem o custo da cota financeira para as equipes participantes. O que é que acontece? Tem o custo, né? O estádio, o árbitro. Cada rodada tem um valor. E cada rodada tinha um repasse para as equipes, que era chamada cota. Então, a diretoria de esporte, junto à prefeitura, disse que não tinha condição de repassar a cota. Só tinha condição de bancar o básico. Médico, juiz, essa coisa toda básica que acontece para acontecer. Segundo informações extraoficiais, o custo disso aí giraria em torno de uns 30 mil reais. Essa parte extra. E as cotas... Não vejo nada demais, não. E as cotas das equipes. Resultado, gerou um impasse. Os clubes, em votação, decidiram não participar da competição. Só a equipe dos Macacos foi o único time que concordou em participar sem um repasse financeiro. As demais não concordaram. A reunião foi encerrada sem uma definição oficial se terá ou não Interbairros esse ano. O diretor de esporte, Roberto Brito, ficou de passar a posição para a prefeita, para depois oficializar aí se Quaraci vai ter ou não o tradicional campeonato Interbairros. Complicado, né? Porque aí as coisas, mais uma coisa que está acabando, porque já é o 20º, né? Eu acho que sim. Por sinal, falando nisso, vamos falar também do campeonato de futsal, que a gente está aguardando uma posição mais específica do secretário de Finanças, senhor Cadu. Por que Cadu? É diretor de esportes? Não, diretor de Finanças. Sim. Que faz um repasse para tratar de repasse financeiro, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. A gente teve uma conversa prévia no início dessa semana, por sinal até na Câmara de Vereadores, e eu estou aguardando aí o secretário para poder fazer uma definição aí. Quanto é um campeonato de futsal? A gente gasta menos de 10 mil, muito menos de 10 mil. Isso é nada para a prefeitura, gente? Muito menos de 10 mil, dois meses. Eu gastei R$12.800 para fazer um campeonato em Itamutim, gastei do meu bolso. Não tive patrocínio de prefeitura, não tenho FPM, não tenho ICMS, não tenho nada. Eu não tenho. Pois é. É só querer, faz. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Nino Torquato também, que já está chegando aqui no estúdio. Bom, nós temos também aqui mais algumas notícias regionais. Vamos ver aqui. Itajuípe, né? Água. De novo. A situação é péssima ali. Itabuna já está distribuindo água com salgada, novamente. salobra. O teor de cloreto está aumentando. E Itajuípe já adotou de novo racionamento de água desde o último... Mas a água chegou um pouquinho, o povo fez farra de água. Ninguém fez nada pra melhorar. Rodrigo, as pessoas têm que se conscientizar. Rapaz, tem um mosquito voando aqui. Eu será que é o Aedes aegypti? Será que é ele? Rapaz. Veja bem, as pessoas têm que se conscientizar de que aqui a crise hídrica, ela é mais que verdadeira. Ela é real. É séria. Olhe bem, a situação de Itamutinga que eu falava na Câmara, sim, é um absurdo. A água está chegando numa quantidade menor, muito embora chegando, tudo bem, tudo tranquilo. Os 600 mil litros em 24 horas enche, tá boa, tudo bem. Mas está se despejando a água no meio da rua, porque 5 registros de distribuição do distrito estão quebrados. E a prefeitura não tomou providência até hoje. Foi o que eu falei para a prefeita. Aí é complicado. Eu falei para a prefeita na Câmara. Nós vamos aqui agora agradecer a prefeitura que pegou o entulho que estava aqui
Semana passada, meia hora depois do programa, o pessoal chegou, pegou o entulho. Não só aqui, em outras ruas eu vi aí, fizeram uma geral aí. Acho que não tirou todos ainda, mas minimizou o problema. Agora, tem alguns apaixonados, porque a gente não, eu não tô aqui pra estar criticando o governo A, B ou C. Eu só não posso concordar que coloque-se entulho e passe 3 semanas e nada seja feito. Aí alguém chega e fala, entulho de construção é obrigação de quem está construindo fazer a remoção segundo o código de postura. Tudo bem, vá lá. A prefeitura pega porque às vezes as pessoas não têm condição. Tudo bem, vá lá. E Coraci não tem nenhuma empresa especializada para pegar entulho. Mas eu fui no dicionário Michaelis e peguei o que é que significa a palavra entulho. Então aqueles que criticaram o movimento que a gente fez, digamos aqui. Houve crítica? Houve. Eu vou dizer o que é entulho. 1. Ato ou efeito de entulhar. 2. Aquilo que enche ou entope uma cavidade ou fosso. 3. Montão de coisas inúteis de material imprestável. Certo. 4. Fragmentos de tijolo, caliça concreto, proveniente da construção ou demolição de uma obra. E 5. Quantidade de hortaliças. Também pode ser chamado de entulho. Então, quando a gente se refere a entulho, naquele dia, alguém disse que nós do portal colocamos entulho. Eu queria dizer que o portal, quando constrói, a gente compra sacos nas padarias, aqueles sacos de farinha. A gente coloca um entulho de construção dentro dos sacos. Eu coloco em cima do carro que a gente tem com carroceria. E eu levo alguém que está precisando, ou levo no lixão e despejo os sacos. Nós não colocamos entulho de construção na porta do portal. O entulho de construção que tinha aqui, que nós filmamos, que formou aquela poça de água com a chuva, era da vizinha, que fez um reparo na sua residência e estava já praticamente 3 semanas e, segundo ela já tinha feito a solicitação lá inúmeras vezes. O outro entulho que estava no muro aqui do terreno ao lado, na esquina, no sentido da passarela Juvencio Peri Lima, ali existia sacos com restos de cabos nossos, algum material resíduo de decoração que estava justamente dentro do que consta aqui. Montão de coisas inúteis de material imprestável. Só que o que é que acontece? Você bota tudo organizado, 10 sacos, 8 sacos. Aí alguém chega, joga um saco de lixo doméstico. Outro chega, joga mais alguma coisa. Porque durante uma semana vai entulhando. Resultado, tinha um mega entulho. Aí você tem realmente um problema. Então a gente fez a cobrança. O pessoal veio. Não tô aqui querendo dizer que vieram só porque a gente botou no programa. Quem somos nós para ordenar alguém vir cá? Não. Até porque antes mesmo do programa já tinham me dito que estava querendo providenciar pegar. Mas a lâmpada ainda tá escuro. Ainda tá escuro. Tô aguardando a lâmpada. É porque o programa não é à noite, né? Se a gente mostrar como é que tá. Aliás, não dava pra fazer, porque no escuro tinha que ter câmeras com infravermelho. Então, eu trago aí, portanto, essa informação e agradecer, porque o pessoal veio, acho que é o Joaquim que coordena agora. O pessoal até xará de Nino Torquato, que coordena aí, veio e prontamente foi uma limpeza, ficou um espetáculo a rua. E a rua limpa, a cidade fica mais bonita. Tranquilo. Mais bonita. Então a gente queria aí fazer este agradecimento. Basicamente era o que a gente tinha aí para comentar. Tá ok. Genilson, boa tarde. Boa tarde, Maia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que ouve a Revista da Cidade, seja de qualquer meio, através da internet, do rádio, onde quer que você esteja. A gente tem acompanhado as discussões, inclusive foi fato de discussão lá na Câmara na última segunda-feira, em que se discutiu bastante a respeito da chikungunya, da dengue, da zika, da dificuldade que o próprio município, não é só Coraci, que o próprio município também está passando. E nós temos uma palavra sua, que você hoje é o coordenador de vigilância epidemiológica. Como está o trabalho para esse combate aqui em Coraci? Pergunta pertinente e boa, Maia, porque a gente vive num país
colocando o país, mas na verdade nós vivemos num país e no mundo uma epidemia não só da dengue. Antigamente nós tínhamos a preocupação só com a dengue, hoje nós temos a Zika vírus e temos também a chikungunya. Todas elas são transmitidas pelo mesmo vetor, que nós chamamos do mosquito da dengue. A gente chama o mosquito da dengue para ficar mais fácil a compreensão, mas na verdade é o Aedes aegypti. Por mais que nós temos preparado, falo o país, se preparado ou não, a gente já vem lutando contra esse mosquito há 40 anos, então, sinceramente, acho que nós não estamos tão preparados assim, não estávamos, não investimos. Eu falo nós, sociedade de forma geral, sociedade, governo, porque é algo que somente juntos é que nós podemos vencer o mosquito. As pessoas têm falado muito hoje em ações depois de instalado o problema, mas se nós investirmos em ações de prevenção, a gente vai evitar muito mais. A realidade é que hoje nós temos um aumento do número de casos em toda a região. Quaraci também temos um aumento do número de casos. No entanto, a gente tem tido um bom controle a respeito disso. É verdade que algumas pessoas têm pego o caso. Nós temos aqui uma série de dados que mostram isso. Mas eu diria o seguinte, nós não temos que ficar alertas, é verdade, mas estamos dentro do controle que nós prevíamos. O trabalho dos agentes de endemias em Quaraci. Você, como coordenador, deve ter possibilidades de especificar para a gente. Está contente com o combate ao mosquito? Sim, está. O que a gente precisa é sempre intensificar. Se eu dissesse que nós estaríamos trabalhando em nossa capacidade de 100%, eu diria que era uma situação perfeita. E não é. Nós precisamos sempre intensificar esse trabalho. Nisso a gente precisa muito da colaboração da comunidade, no sentido de deixar o agente entrar em suas casas, principalmente aquelas casas que estão fechadas. Nós temos um pouco de dificuldade de adentrar nessas casas. E ao chegar, o morador ele precisa ajudar nessa compreensão. O agente ele entra, ele faz a parte educativa, ele ajuda, mostra como recolher qualquer tipo de objeto que acumule água. E a gente precisa desse feedback entre comunidade e agente de endemias. O agente comunitário também, que faz a parte educativa, também está engajado nesse processo, nesse momento de epidemia. Existem alguns produtos que eles trabalham quando faz a visita domiciliar. Esse produto tem de sobra em Quaraci? Olha, é chamado larvicida. Larvicida é um tipo de produto que ele mata a larva. Só que nós temos, de 2014 para cá, já houve a mudança desse larvicida em 4 tipos, Maia. Nós trabalhamos com temofós, que é um organofosforato. Perigoso. Por ser organofosforato, ele a longo prazo ele tem possibilidade de causar câncer. Com certeza. Então o Ministério foi retirando esse produto aos poucos, porque afetado era tanto a população como os agentes que manipulavam. Então eles têm trabalhado hoje, ao longo desses 2 anos, com uma série de outros produtos que não mata de imediato, mas torna infértil a fêmea, ou então não deixa que ele chegue à fase adulta. Só que, como é muito recente tudo, é possível que alguns mosquitos tenham conseguido passar. Então, por isso que nós temos visto o número de mosquito alado, que é o mosquito adulto. E uma coisa interessante que você perguntou, é bom esclarecer, muitas pessoas têm questionado dizendo o seguinte, o agente chegou na minha casa, colocou o larvicida e não matou as larvas. Isso tem acontecido. Por quê? Porque não é igual ao temofós, que matava de imediato. Algumas larvas não morrem, mas elas vão se tornar adultos infértil. Essa é a pesquisa. E é mais vantajoso, inclusive, né? Sim. Existe uma corrente que defende, outra que não. Por exemplo, algumas correntes dizem que essa modificação desse mosquito pode, no futuro, trazer alguns... Se esse mosquito morder, não tem problema, é isso? Esse Isso. infértil? O infértil ele não vai produzir mais, ele não vai produzir ele mais, não vai entendi. colocar ovos, que o problema está justamente quando certo. o mosquito coloca esses ovos. A respeito da faxina todo dia, qual é a sua análise? Lógico que nós sempre gostamos de uma adesão maior, mas tivemos uma boa adesão, começamos no dia 24, encerramos hoje.
Foi bom. No dia 24, por exemplo, nós não fizemos por conta do falecimento. Você conhece muito bem, que você sabe tudo sobre a história de Guaraci. Foi o filho de Simplício, né? Inclusive é muito ligado a Nino Torquato. Nós estávamos já lá. Está aqui. Nós naquele dia, em respeito a ele, em respeito aos seus filhos, nós suspendemos. Aí fizemos no dia 25, na quinta. dia 26. Sim. Na quarta que nós suspendemos. Fizemos quinta e fizemos hoje. Encerramos hoje. Então, mas vamos continuar nos bairros. Existem alguns bairros que têm um nível de infestação um pouco maior. E nesses bairros nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Muito bem. Agora, eu lhe pergunto, e os distritos? Existe alguma medida? Sim, existe. São Roque, Tamutinga. Como nós não temos um perigo tão grande, tem se mostrado os índices bem baixos. E Graças a Deus, né? Itamutinga está até livre. Ao longo dos anos, nós vamos fazer esse trabalho educativo e um trabalho também prático, mas nós não temos a necessidade de fazer exatamente nessa semana. A gente pode priorizar os bairros aqui do centro da cidade. Eu falo da cidade como um todo. Aí, Genilson, uma outra coisa que a gente queria saber. Quando você assumiu a coordenação de vigilância epidemiológica, claro que você não estava sequer pensando que viria uma bomba dessa para suas mãos. Como é que você vê isso hoje? De fato, quando a gente inicia um trabalho, a gente vê o planejamento, a gente viu que os agentes estavam trabalhando, mas foi algo tão surpreendente que a gente nota que grandes cidades, né, já trabalham com um planejamento, às vezes até melhor do que o nosso, por terem orçamentos também melhores, foram pegos de surpresa. Né? O Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades no Pernambuco, enfim, acabou se espalhando algo que nós não imaginávamos. E talvez não tenha acontecido algo pior, porque esse ano foi um ano de muita seca. Se fosse um ano que houvesse chuvas mais abundantes, talvez teria sido maior essa epidemia. Então fica a lição de que nós temos que continuar trabalhando independente das estações, o tempo todo, o ano todo. E nós costumamos só trabalhar, falo nós, a sociedade de forma geral, quando a gente vê o perigo eminente. Mas essa é a lição, mas nós temos que trabalhar constantemente. Poder público, sociedade, cada pessoa continuar sendo vigilante constantemente. Vocês têm números dos casos em Guaraci? Sim, temos. Quantos casos? Inclusive, é boa essa pergunta, Rodrigo, porque nós trabalhamos, a vigilância epidemiológica, ela analisa os dados, nós trabalhamos desde o início, a gente sempre vem trabalhando com esses dados. Algumas pessoas podem ficar perguntando, por que vocês não divulgam tanto? Certo. A gente costuma deixar esse dado para a gente analisar, até para não causar, às vezes, uma acomodação ou um pânico desnecessário. Mas, lógico, se a gente vê que está fora de controle, a gente seria o primeiro a estar falando. Mas nós temos os dados aqui, nós temos alguns mapas, nós dividimos por semana epidemiológica, o Ministério divide dessa forma. E a gente nota que depois do Carnaval, o país para uma semana. Isso, correto. Então, Guaraci também parou, as unidades também pararam. Depois do Carnaval, a gente nota aqui, por volta da semana 4 e semana 5, que é ali no final de janeiro e início de fevereiro, sim, nós começamos sim a aumentar os números. É tanto que nós vimos ali com 2 casos na primeira semana, 2 na segunda, 3 na terceira, aí na quarta semana, tá aqui os mapas. Quantos casos? Aí a gente começou de dengue, já foi para... Continuou 2, Zika que não tinha 18, chikungunya 9. Mas aí eu vou te dar um dado aqui. Na quinta semana já foi para 16 dengue, Zika 30 e chikungunya 2. Então foram as semanas que nós tivemos o maior número de casos. E a gente tem um gráfico aqui que mostra... Agora, como é que você... isso é através de... notificação. Notificação, sorologia, como vocês trabalham, como é isso? Como é que identifica se é dengue, zika ou chikungunya? Existem 2 critérios. O critério clínico epidemiológico, que o profissional de saúde, basicamente o médico, trabalha com a sintomatologia e ele consegue diferenciar os casos. E existe a comprovação laboratorial. Então a gente colhe a sorologia e encaminha para o LACEN, que é o laboratório central lá em Salvador. E aí, quando vem a comprovação científica, a gente consegue descobrir. Por enquanto, por isso que a secretária, na segunda-feira, falou que nós não tínhamos casos comprovados. É isso que eu ia lhe perguntar, porque ela disse que não houve casos. Agora a gente está vendo aí uma lista dessa. Sim, é porque eu tenho que explicar mesmo. Explique, porque ela disse isso. Ela disse que não tinha, eu ia lhe perguntar aqui. Tá certo. Todas as sorologias que nós mandamos,
nenhuma veio positivo. O critério que nós estamos feito aqui é o clínico clínico. epidemiológico. A gente pode chamar ainda, Maia, por enquanto, de suspeito. É uma suspeita. Mas não suspeito. veio porque não veio ainda. Não veio. Ah, não voltou ainda. Não veio. Ah, Inclusive vieram alguns de dengue negativo, Certo. de chikungunya não veio nenhum e nem de zika. Sinceramente, eu acredito que nós temos casos, mas não vieram comprovados laboratoriamente. Laboratorialmente, mas Isso. no diagnóstico Sim, clínico epidemiológico nós podemos já, dizer já que nós podemos temos. afirmar. Temos. Zika, sim. Chikungunya, eu tenho dúvida. Então a secretária quis livrar a pele da prefeita, não sei lá na situação, naquela sabatina ali. Não foi legal. Não, Maia, mas tecnicamente ela falou certo. Sim, não mas temos casos, já existem indícios fortíssimos. mas laboratorialmente ela disse. Existem indícios fortíssimos, entendeu? Que eu estou vendo ali o hospital, eu estou lhe dizendo porque eu fui lá e eu fiz até um comentário no Isso aí programa. tem uma receita. Na semana passada, eu vi o profissional de saúde, um médico, dizer assim, eu não estou aguentando mais. Ele atendeu 186 pessoas. Isso é desumano. Desumano para uma equipe que tem um médico, que tem um enfermeiro, que tem um técnico, né? 2 técnicos, parece. É muito serviço, é muito trabalho. Qual é essa a minha questão? Será que esse pessoal todo foi para lá por quê mesmo? Isso que eu ia falar, o tempo tá apertando. Quais são os sintomas que a pessoa que está em casa está ouvindo o programa? Que ela sentir, ela pode pensar, isso aqui é dengue, isso aqui é chikungunya, isso aqui é zika. O que é básico para o paciente Básico. respirar? A dengue e na chikungunya, a febre ela é mais duradoura, Rodrigo, e é mais alta, geralmente A dengue. a dengue e a chikungunya, geralmente em torno de 38 em diante. Ela é de início bem 38 súbito, graus. 38 graus. Na zika, essa febre ela é um pouco mais lenta, mais fraca, em torno de 37, 38 no máximo, e ela passa mais rapidamente. Esse é o primeiro sinal. Com relação às dores articulares, elas são mais fortes, muito forte na chikungunya. Na zika ela tem dores também, mas é de uma intensidade um pouco menor. O inchaço, né, edema, tanto na chikungunya como também na zika pode acontecer. Inchaço de pé, Pode. de braço, de perna, é isso? Geralmente Articulações. os membros, as articulações, elas incham nas mãos e nos pés. Com relação a quisantema, que são aquelas manchas vermelhas, é muito mais comum ocorrer em todo o corpo. No caso da zika, ela ocorre em todo o corpo. Manchas vermelhas no Vermelhas. Na dengue, geralmente é mais nas partes centrais, assim, nos membros superiores, inferiores e um pouco no tronco. corpo. Quanto tempo dura? Geralmente em torno de 2 semanas, a chikungunya. Mata? Aí o corpo mesmo, ele Não, tô trabalha... dizendo, essas doenças matam? A dengue, sim. A chikungunya, não. E a zika também não. O problema da zika é É a justamente microcefalia. a microcefalia, as consequências que isso tem ocorrido. Tempo esgotado. Desagradável. Genilson, você tem seus 30 segundos para as suas considerações finais. Queria só comunicar a comunidade e convidar a comunidade para continuar juntos nessa luta. A gente não pode, em momento algum, descansar. E não é agora, somente nesse período. Eu sei que quando passar essa crise, daqui a pouco a gente vai estar lembrando das Olimpíadas, vai estar lembrando das eleições, e a gente descansa com relação a isso, mas não podemos em hipótese alguma. E só para encerrar mesmo, algumas pessoas questionaram com relação ao carro fumacê. Pena que nós não temos tempo, mas eu gostaria de dizer que Quaraci não necessita no momento do carro fumacê, porque existe um índice que é estabelecido para a gente passar a utilizar esse carro. E particularmente, eu, enquanto profissional de saúde, eu sou relativamente contra, porque a gente utiliza no carro fumacê um veneno chamado malation. Ele é um organofosforato e já está comprovadamente que ele causa câncer. Sem falar que causa um desequilíbrio ecológico. Então, Desequilíbrio ecológico, suficiência respiratória e tudo mais. justamente Causa crianças e câncer. idosos Causa, sim. ao longo da vida, sim. Então, o que a gente deve trabalhar mesmo é eliminação do mosquito, da Se larva. o prefeito Não é nem quiser mosquito, matar os eleitores, é só larva. passar o carro Mas não é de fumacê. ver, não. Não é de ver, não. É aos Não de ver, não. poucos. É aos poucos. Então, comunicar a comunidade, pedir que continue nessa luta, lembrando de evitar todo e qualquer objeto que possa acumular água. E entulho também. Também, lógico. Tá aí. Agradecemos ao enfermeiro Genilson das Virgens, que foi secretário de saúde aqui na cidade de Quaraci, é nosso amigo, coordenador de vigilância epidemiológica. Bem, nós já estamos
conforme anunciado, com a presença de Nino Torquato aqui no estúdio da TV Portal, dizendo ao povo de Quaraci da nossa satisfação, Nino, de trazer você mais uma vez aqui ao programa, e uma boa tarde para você. Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes do portal, da Revista da Cidade, né? O homem que revista a cidade. É a Revista da Cidade. Estou aí para qualquer... Ô, Maia, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento aqui em público à comunidade de Quaraci, ao povo de Quaraci, que de forma carinhosa, né, participou ali do velório de meu pai, e naquele momento eu pude perceber o carinho e o amor que as pessoas tinham por ele. Então gostaria aqui de deixar assim o nosso muito obrigado em nome da família Torquato e dizer que Joaquim foi embora, mas ficou essa história, né? O seu legado, o seu exemplo, né? De homem que realmente passou pela vida pública e fez a sua parte, né? E num momento de tanta corrupção, a gente vê, né, que tem-se exemplos para serem guardados. Apesar dos defeitos, que todo mundo tem seus defeitos, mas eu acho que a Quaraci foi construído mais da metade por Joaquim Torquato. Muito bem. Nino Torquato, vereador, presidente da Câmara, diretor do hospital, foi também diretor da Embasa, a certa época em Quaraci, filho de ex-prefeito, e Nino Torquato agora se lança pré-candidato a prefeito de Quaraci. Como é este cenário para os próximos meses? Maia, na verdade, eu quero dizer a você o seguinte. Eu tinha um pensamento até de deixar a política, né? E estava assim com um pensamento, na verdade, bem fixo em realmente deixar a política. Mesmo porque eu estava vendo assim o cenário político muito desacreditado. O político hoje está desacreditado. E aí se lançou a candidatura do candidato da prefeita, né? Foi lançada a candidatura do Cadu. E eu me perguntei assim, que eu não queria, às vezes eu pensava assim, como você candidato a vereador, reeleição para vereador, me perguntei como eu seria isso. Olhava para um lado, via um candidato, o ex-prefeito, olhava para o outro lado, via o candidato do grupo político da prefeita atual, a prefeita Josefina, embora ela diga que ainda não é o candidato, ela não disse que era o candidato, mas eu entendo que, pela forma como as coisas estão caminhando, eu não posso entender como é que um prefeito ou uma prefeita, ela tem um secretário ao lado dela, onde ele está fazendo realmente abertamente a política, né? Usando a máquina administrativa, e a prefeita disse que não é o candidato, né? Então, eu deixo isso aí para as pessoas analisarem. Mas eu entendo como político que ela está fechando os olhos. Então, o cenário político de Quaraci hoje eu vejo assim com muita expectativa. Porque eu entendo que a comunidade de Quaraci ela precisa de uma alternativa diferente, né? Nós estamos aí vendo nós estamos aí vendo as colocações dos candidatos. Não sei, tem Sérgio Flávio também, que também é pré-candidato. E eu entendo que Quaraci hoje precisa tomar um rumo diferente. Nós já fomos administrados por esses dois grupos políticos, né? Esses dois grupos políticos, melhor dizendo, e precisamos... 16 anos. Eu sinto a cada momento a comunidade ávida por uma coisa diferente, uma forma diferente de governar, e eu me sinto preparado, entendo que hoje eu me sinto preparado. Você aí citou os órgãos públicos pelos quais eu passei, em todos eles eu deixei minha marca, né? Uma marca de responsabilidade, né? De carinho pela coisa pública. Então entendo hoje que eu me sinto preparado para assumir esse desafio,
de administrar Coraci por esses 4 anos que virão, né? Então, eu acho que o quadro político está muito fácil o povo de Coraci decidir entre os candidatos que aí estão. Vamos dizer que o povo escolha Nino Torquato prefeito de Coraci. Qual seria a sua primeira medida? Olha, Maia, eu tenho visto aí algumas coisas em Coraci que, com a crise que nós estamos passando, eu acho que eu não agiria assim. Por exemplo, nós tivemos aí, agora há pouco, o ano passado, nós tivemos um São João em Coraci. E a prefeita Josefina, o que nós podemos perceber lá na Câmara, como legisladores, como fiscalizador do povo, é que foi gasto no São João de Coraci uma quantia exorbitante, pelo menos nos registros, nos empenhos da prefeitura, que a gente vê que foi gasto essa quantia exorbitante. Eu acho que Coraci hoje, o município precisa de um planejamento sério, uma administração que possa planejar de forma séria, responsável, para que a gente não possa estar numa situação, procurar ver o que é realmente prioridade e necessidade, né? Eu entendo que o povo de Coraci precisa de se divertir, precisa de festa, mas no momento em que a gente vê uma crise, uma situação dessa em todo o país. Por exemplo, ali na aquela cidade, Rodrigo, que o São João é Ibicuí, né? Outra cidade também, Jiquié. Jiquié não teve. Jiquié não teve São João. Entendeu? Então, eu acho que o gestor público, Maia, ele tem que entender o que é prioridade e o que é necessidade. Em um momento que nós estamos vivendo uma situação dessa. Então, você perguntou a primeira medida? Medida. A primeira medida que eu tomaria hoje, como se eu assumisse uma prefeitura em Coraci, era sanear o município. Nós precisamos sanear esse município. Certo? Você teria 3 meses da vitória até a posse. Isso. Você trabalharia um planejamento nesses 3 meses? Nesses 3 meses, eu procuraria aquilo que se chama de transição política, né? Eu acho que é necessário que a gente entenda que Coraci hoje, nós temos que trabalhar um município, a gente tem que ser gestor mesmo. É como se tivesse assim, numa empresa privada, não é diferente a situação. Nós estamos aí, os municípios estão aí totalmente fragilizados, né? Os municípios, nós sabemos disso, mas eu entendo ainda que com um pouquinho de honestidade, boa vontade, né? E, acima de tudo, amor pela coisa pública, nós podemos fazer um governo para todos. Uma coisa que eu acho que deve ter em Coraci, é um governo para todos. Eu me vejo da seguinte forma, hoje eu acho que a corrente política, a gente não deve trabalhar a questão de corrente política. Eu acho que a minha candidatura, ela surgiu de uma vontade popular. Eu volto a dizer que eu não gostaria de continuar em política. Eu estava assim um pouco decepcionado, um pouco desmotivado para a política, mas eu ia à feira, fazer feira de manhã, mas eu faço sempre via feira, 6h30 da manhã, quem quiser me mata na feira, porque eu tô lá. Já sabe onde é. Já sabe onde estou. Então, eu vou à feira todo sábado pela manhã. E, inclusive, os candidatos aparecem na feira hoje. Eu até disse que eu vou para a feira fazer minha feira, né? Vou para cá fazer minha feira. Não vai fazer política. Não, eu vou fazer minha feira. Então, eu tô vendo gente lá comprando uma coisinha assim para disfarçar, mas tudo bem. Todo mundo tem direito de ir. Então, as pessoas me abordavam lá na feira dizendo: Nino, e aí? Você vai ser candidato? Eu dizia: candidato a vereador? Não, candidato a prefeito. Você vai ser candidato a prefeito? Eu falei: rapaz, será que eu tenho condição de ser candidato a prefeito? Claro que você tem condição. Seu pai governou essa cidade, foi um grande prefeito, você já provou que sabe administrar. Eu falei: bom, se o povo de Coraci... Mas eu não tenho dinheiro para ser candidato a prefeito. Eles dizem que tem que ter dinheiro. Já ia perguntar, tem que ter 1 milhão. Eu não tenho dinheiro. Não, você pode sair que eu voto com você. Então, eu comecei a ouvir essas coisas, Rodrigo. Então, meu pai dizia que uma candidatura, para ela ser uma candidatura sólida, ela tem que partir dos anseios populares.
E a minha candidatura, eu tenho percebido que ela tem partido dos anseios populares. As pessoas estão dizendo, as pessoas estão me motivando, as pessoas a cada momento me chamam, eu passo com um carro, a pessoa me chama, Nino, você vai ser candidato, estou com você, voto com você. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque um governo, Maia, para ele ser um governo popular, um governo voltado para o povo, ele tem que surgir do povo, né? Esse surgimento, estou sentindo que existe na minha candidatura. Nino Torquato sai, portanto, candidato a prefeito, é pré-candidato pelo PMDB. Existe um outro partido que está lhe acompanhando já? Por enquanto, não. Quando eu lancei minha candidatura, na verdade, ela é uma candidatura que, para os políticos em Quaraci, era uma candidatura que talvez motivo de piada. Eu fui humilhado, inclusive, na praça pública, por uma pessoa que disse que eu torcesse para Chico Bala ser candidato para eu não ser o último colocado. Ele quis dizer que eu estaria nas últimas colocações. E, no entanto, hoje a minha candidatura é uma realidade. Se vê naturalmente, no corpo a corpo com as pessoas, naturalmente se pode perceber que hoje, a candidatura hoje é que faz frente à candidatura do candidato do ex-prefeito, né, do 25, e o candidato a prefeita hoje está aí, como é que pode dizer assim, segurando aí um terceiro lugar, porque eu tive pesquisas em mãos, pesquisa feita por mim, e eu vi realmente que a minha condição, o meu percentual, um pouco acima, um candidato que não tenho dado assim, afinal de contas, eu não tenho oferecido nada a ninguém, não tenho saída para oferecer assim, trabalho, emprego a ninguém, eu não tenho a condição que o candidato, por exemplo, da máquina administrativa tem, certo? Não tem um talão de gasolina, por exemplo, no bolso. Então, é uma candidatura que realmente tem tido assim uma força popular. As pessoas têm vindo a mim para dizer assim, Nino, voto em você porque confio em você. Voto em você porque eu sei que você é o melhor para Quaraci. Então isso tem me deixado muito alegre, muito feliz e estamos caminhando aí e tentando articulações. Acredito que no decorrer desse período eleitoral aí, com certeza, muitos grupos políticos, alguns grupos políticos se unirão a mim, porque verão que realmente é a proposta que melhor se adequa para Quaraci no momento. Nino Torquato, portanto, é pré-candidato e não desiste por intenção de A, ou B ou C? De forma nenhuma, Maia. É candidato? Sou candidato. Sou pré-candidato a prefeito de Quaraci. Só serei candidato, digo assim, quando nós formos para uma convenção. No entanto, hoje nós temos 4 pré-candidatos e Nino Torquato é o pré-candidato. Irei até a convenção para ser candidato e oportunizar a minha comunidade a ter condição de escolher melhor o futuro da nossa cidade. Porque é uma alternativa, hoje eu sou uma alternativa realmente que diferencia desses grupos políticos que governaram Quaraci já por 8 anos. A notícia que temos é que Quaraci não deva ter o campeonato Interbairros. Se Nino Torquato prefeito, o que responderia agora com a crise dessa? Olha, Maia, são 30 mil reais. O campeonato Interbairros é um campeonato, eu sempre tenho dito o seguinte, eu não entendo por que quando nós temos o campeonato intermunicipal, que nós gastamos tanto no campeonato intermunicipal. Tanto dinheiro jogado fora. Eu não entendo. Inclusive, a gente traz aqui para Quaraci jogadores de fora para se ganhar aí fábula de dinheiro, né? E ainda ficar aí fazendo gracinha com as filhas, as mães de família correndo risco de ter suas filhas aí, né? Porque realmente existe muito isso, você sabe disso, que no passado já houve casos e casos. Então, a gente fica observando que o Intermunicipal em Quaraci, ele é
ele é feito com a maioria, quase na sua totalidade, de jogadores que vêm de fora. Então eu entendo que o Interbairro hoje é um campeonato para poder qualificar alguns jogadores e formar uma seleção prata da casa, né? Então eu acho interessante, eu acho muito, o Interbairro inclusive foi criado no governo Joaquim Torquato, o Interbairro, e continuou durante essas gestões. Eu acho que o Interbairro é um campeonato Teve um no governo de Janjão em 91, um primeiro, aí depois passou um tempo sem ter, e Joaquim restabeleceu em 96. É isso. Então o que é que acontece? O Interbairro, eu acho que é como você disse, você gastou 12 mil, né? 12.800 e fiz uma senhora festa em Tamutinga. Pois é. E eu não tenho FPM, não tenho ICMF, nem tenho dinheiro de tributo. O subsídio do vereador, que chega a quase 4 mil reais, que alguém está querendo aí fazendo uma propaganda que o vereador baixa o salário, é muito fácil. Baixar para não fazer nada, porque o vereador gasta. A prova disso é o que eu estou dizendo aqui. A gente faz uma festa dessa para a comunidade. Eu não jogo mais bola. Já passou meu tempo de bola. Mas eu vejo que ali está a motivação da comunidade, um lugar daquele que não tem nada. Itamutinga não tem nada, nem a presença, fora da época de eleição, nem a presença de prefeitos. Nem a presença de prefeitos vão ali, porque acho que é longe demais. É longe demais chegar em Itamutinga. Então o que é que acontece? A gente faz isso para movimentar. O Rodrigo tem acompanhado lá e vê. Movimento. Muito movimento. O distrito fica tomado de gente. Nino Torquato, prefeito, vai visitar Itamutinga? Nino Torquato, prefeito, não vai visitar só Itamutinga. Nino Torquato, prefeito, ele vai ter atitude, Rodrigo, de acompanhar as obras, todas as obras que se fizerem em Quaraci. Eu às vezes fico assistindo aquele filme de Torquato. Tem inúmeras fotos de Joaquim inúmeras nas fotos obras dele acompanhando as obras. Eu entendo que um gestor público, um administrador público, ele é empregado do povo, né? Ele tem que colocar a mão na massa. Então, eu sou um pouco assim, Joaquim Torquato. Eu acho que se eu fosse um prefeito, eu estaria na obra, acompanhando a obra, visitando a obra, como assim eu fiz. Quando nós fizemos aquela reforma no hospital, eu chegava cedo ali. Teve um dia, Maia, que eu cheguei lá, eu desmarquei algumas coisas, e o rapaz, o chefe lá do setor, o chefe de obras, aquele barraquinho que eu tirei lá da frente, que era um barraquinho que fazia vergonha, um barraco de madeira, uma coisa absurda, uma coisa horrível. E aí eu cheguei de manhã, ele estava fazendo o barraco, Maia, quer dizer, ele estava fazendo a lanchonete, que era um barraco, transformei em lanchonete, de frente como se fosse pro muro, como era antigamente, porque o barraco, ele tinha era em frente pro muro. A frente do barraco, não sei se você se lembra, o fundo dele era para quem chegava, e o balcão dele pro muro. Ele tava fazendo como se fosse ficar da mesma forma. Quando eu cheguei, eu falei, peraí. Não é assim que vai ser feito. Como é que a pessoa vai chegar aqui, você vai ter uma lanchonete de frente, de lado para quem vai entrar? Não, isso aqui vai ter que ser feito assim. Aí disse ele, eu quero assim. Você desmancha, ele não gostou, inclusive. Agora eu lhe pergunto, se eu não acompanho, se eu não chegasse para acompanhar. Então, muitas coisas hoje, eu entendo que no município de Quaraci... A gente tem um palco ali que a frente do palco tá no lugar Exatamente, errado. Rodrigo. Eu acho que o palco ali, não sei se você vai concordar comigo... É de lá da areia para cá. Isso, do campo de Rodrigo. areia pra cá. Eu gosto de você porque você é um rapaz inteligente. E eu já lhe disse que, como prefeito, eu gostaria de tê-lo até como um secretário. Você falou, não, Nino, me deixe fora, porque eu ajudo melhor. Eu acho que um palco ali, aquele palco que tem ali hoje, seria ali como se fosse assim... Um camarote. Um camarote para as autoridades que viessem aproveitar ali. E se fazer um palco, realmente um palco que desse para um grande show. Para um grande show em Quaraci. Um palco grande, com um espaço bonito. Então, eu sou um sonhador, viu, Maia? Eu acho que eu sou um sonhador. Eu viajo e eu não sei se você conhece, eu tive em Porto, fui conhecer, que eu não conhecia, Arraial da Ajuda. Você conheceu? Conheço. Você já foi ali à noite, Maia? Já. Que coisa linda, Rodrigo. Eu estava em Arraial da Ajuda, vendo aquelas fontes luminosas e sonhando. Vi assim, poxa,
Se eu fosse prefeito, quem sabe um dia podia levar um negócio desse para Quaraci, uma coisa bonita assim. Porque eu vi meu pai fez aquela fonte luminosa ali nos anos 80. 86. Em 86. Aquela, Elivaldo reformou em 2004. Aquela coisinha, aquela fonte, aquela aguinha assim colorida e tal. Então, meu pai dizia que quando ele viajava, ele ia comprar sapato em São Paulo, ele parava e ficava olhando as coisas em São Paulo, né? E assim, pensando em trazer para Quaraci. Eu acho que eu tenho um pouco disso. Às vezes eu fico... me pego, às vezes, sonhando essa situação. Então, eu acho, Maia, que acima de tudo, o administrador público ele tem que ser vocacionado. Eu sempre tenho dito isso, morrerei dizendo isso, porque é uma coisa que realmente é. Para ser um vereador, você tem que ter vocação. Para ser um repórter, tem que ter vocação. Rodrigo aqui não seria outra coisa, Rodrigo. Você não seria outra coisa, com certeza, não seria outra coisa que não fosse isso. Você sabe fazer muito bem isso. O marketing, você nasceu para o marketing. E eu entendo que eu nasci... Cuidado com João Santana. Não, Deus me livre. Cuidado com João Santana. Eu acho que eu tenho um pouco da vida pública. Eu acho que eu nasci para administrar a coisa pública. Eu tenho aquela coisa, aquele tato, aquele carinho. Não estou aqui me exaltando, mas... São habilidades. Habilidades, isso, é habilidades. Se você é um cara inteligente, você tem a sua habilidade. Por exemplo, você é um repórter nato, né? Então, eu acho que a habilidade, as pessoas, o eleitor... Ele tem que perceber isso em cada candidato. Eu tenho dito sempre isso. Gente, vamos perceber, vamos conhecer a vida dos candidatos. Procure ver quem fez alguma coisa, quem já passou pelo crivo da administração pública, quem não já passou. Se não já passou, se tem outra qualidade que possa buscar para se votar, né, Maia? Então eu entendo que Quaraci hoje precisa abrir o olho, cuidar do Quaraci, porque nossa cidade está carente, a situação está precária e nós não podemos colocar alguém que não tenha, assim, afinal de contas, assim, uma experiência para que possa tocar isso aí daqui para mais 4 anos para frente. Nino Torquato está visitando as pessoas em Quaraci? Com certeza, visitando olho no olho, falando do que eu pretendo fazer nessa cidade. As pessoas perguntam o que você pode fazer? As pessoas perguntam. Maia, eu tenho uma coisa interessante. Uma coisa interessante está acontecendo comigo, que às vezes eu não preciso nem falar. Eu chego em uma casa e começo a conversar, a pessoa fala assim, eu voto em você, Nino, porque você é o melhor candidato. Eu voto em você, Nino. Esse dia um jovem, eu fiquei emocionado, que um jovem me parou na rua, um jovem, e disse assim, meu prefeito. Eu digo, pois não, jovem, eu voto em você, porque você é o mais preparado. Isso nos deixa, isso é gratificante, Rodrigo. Me motiva a continuar. Me motiva a continuar. Quando eu estava fazendo a reforma na Câmara, alguém me falou o seguinte, rapaz, você é um abestalhado, rapaz. Você gastando dinheiro com isso, você arrumando a Câmara, pega o dinheiro e vai dar ao eleitor, rapaz. Dá o dinheiro ao eleitor para você ganhar o voto. Eu disse, rapaz, é meu perfil, meu perfil é esse. Eu acho que o dinheiro público é para melhorar a vida das pessoas. Aí eu lhe digo agora, hoje a minha condição política deve ser aqui. Se não, ao que eu fiz outrora, né? As pessoas falam de mim, da minha passagem pela Câmara, a pessoa fala da minha... Esse dia a pessoa me parou para dizer, ô Nino, aqui você lembra que aqui não subia água, tubulação era fina, aquela rua ali que vai para a Lagoa, aquela São Vicente. São Vicente. Você lembra, Nino? Eu falei, rapaz, você me lembrou, nem me lembrava disso mais. Pois é, você foi quem abriu aqui a vala, trocou a tubulação e passou a cair água com mais força. Por quê? Era insuficiente a rede. Quer dizer, eu nem lembrava disso. É isso que o administrador público tem que deixar. Maia, quando meu pai estava no caixão, fechou os olhos, estava lá, eu vi as declarações das pessoas. Eu vi. Eu achei aquilo muito bonito. E naquele momento eu falei com Deus no meu silêncio. Falei, Senhor, no dia eu quero pedir sabedoria a Deus, quero te pedir sabedoria para ser um homem como meu pai foi aqui na terra. Porque no dia que eu fechar os olhos, eu quero que as pessoas digam o mesmo de mim que está dizendo com meu pai. Então, isso aí é uma coisa que eu entendi de uma vez por todas, que vale a pena ser honesto. Nino, você tem... Aqui a gente dá 30 segundos, mas você tem 1 minuto para concluir as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, mais uma vez, que vocês abriram aqui as portas do portal, a revista da cidade, e dizer que um dia eu disse, Maia, eu disse lá na Câmara, vamos formar uma chapa desta casa. Não é possível que esta casa não tenha condição de sair daqui com a chapa de não foi, Rodrigo? Do prefeito e vice-prefeito. Então, eu acho que você me perguntou, o PMDB
eu acho que a política ela é dinâmica. Ela é dinâmica, nós estamos aí buscando, né? Nós estamos buscando o apoio popular, né? E com certeza o apoio político virá, né? Virá com certeza, porque eu entendo que a minha candidatura hoje, ela é uma realidade. Minha candidatura hoje, ela já não é mais, como o Rodrigo disse, motivo de piada, né? Então eu quero dizer ao povo de Coraci que Nino Torquato é pré-candidato e Nino Torquato não vai voltar atrás. Essa coisa de que lá na frente vai se unir com fulano, com Bertano, isso não existe. Não existe. Porque aqui nas minhas veias, Maia e Rodrigo, corre o sangue Torquato. E o sangue Torquato não foge à luta. Muito obrigado por tudo. Aí, nós estamos agradecendo a presença do vereador e pré-candidato pelo PMDB, Nino Torquato, e dizendo da nossa satisfação de ter recebido aqui no programa Revista da Cidade, nesse 26 de fevereiro de 2016. Dizendo tão somente à comunidade de Coraci que outras conversas virão, por certo, vamos convidá-lo novamente aqui para que esclareça fatos importantes da sua nova caminhada. E os outros pré-candidatos também vão vir, né? Se quiserem vir, tá às ordens. Tranquilo, aqui a revista é altamente, aqui sim, altamente democrática. E dizendo ao povo de Coraci que nós estamos concluindo o programa Revista da Cidade, dizendo que até aqui nos ajudou o senhor. Tchau, Coraci, e até a próxima, se Deus quiser.